Fala pessoal, muito bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que você estiver vendo esse vídeo, seja bastante bem-vindo. Essa é a parte 2 da nossa aula de radiciação, então caso você não tenha visto a primeira, veja a segunda, belezinha? Então vamos lá. Antes da nossa aula, eu gostaria que você desse um foco maior na parte dessa aula de hoje, aqui ó, nessa propriedade de racionalização. E por quê, Pedro? Porque ela é a mais recorrente que é cobrada do Enem e também dos demais vestibulares. Não que as outras não sejam importantes, óbvio que são, porque no desfecho de alguma questão, se cair uma possibilidade para que você possa resolver esse tipo de operação aqui, você tem que saber. Mas a mais recorrente de todas, sobretudo, é a racionalização, tá? Então vamos lá. Operações com radicais, eu tô falando um pouquinho mais rápido, mas você pode colocar no 2x, aí vai ficar, né? Legal. Mas vamos lá, pessoal. Soma ou subtração? O que que eu tenho que fazer? A primeira coisa que você tem que fazer é o seguinte, ó. O primeiro passo, vou colocar em pretinho aqui. O primeiro passo para que você possa somar uma raiz com a outra você precisa ter o mesmo índice. O que que é o índice, Pedro? A gente viu na aula anterior. Caso você não tenha visto, veja. E também eu preciso ter o mesmo valor dentro da raiz para que eu possa somar. Então, assim, para que eu possa somar, um exemplo, uma raiz com outra, olha esse caso. Eu posso somar raiz quadrada de um mais duas raízes quadradas de um, eu posso somar, pessoal? Eu posso. Por quê? Elas possuem o mesmo índice, mas também ela possui o mesmo valor dentro da raiz. Ou seja, eu posso somar. E como que eu faço isso? Como que eu somo entre eles, Pedro? Vamos lá. Se eu tenho nada aqui no lado da raiz, na verdade, pessoal, eu sempre tenho um multiplicando, tudo bem? Nesse caso, 2 quando tem nada aqui nele, na verdade está falando que está multiplicando essa raiz, beleza? Mas como que eu somo? É a mesma coisa que você somar qualquer outra unidade. Por exemplo, se eu tenho uma bolinha mais duas bolinhas, quantas bolinhas eu vou ter? Pô, Pedro, você vai ter três. Então, se eu tenho uma raiz quadrada de um mais duas raízes quadradas de um, quantas raízes quadradas de um eu vou ter? Pedro, você vai ter três raízes quadradas de um. Ah, então é assim que resolve, Pedro? É assim que resolve, pessoal. Então, é bem tranquilo, bem simples, tá? Então, eu vi que eu posso somar a raiz entre elas, né? Desde que tenha o mesmo índice e também tenha o mesmo valor agregado dentro da raiz. Outra observação. Então, Pedro, eu posso somar isso daqui, ó. Eu posso somar raiz quadrada de 2 mais raiz quadrada de 5? Não, você não pode somar entre elas. Por quê, Pedro? Embora elas possuem o mesmo índice, elas possuem o quê? Valores diferentes, valores distintos. Ou seja, eu não posso somar. Então, quando você for somar, pessoal, nesse exemplo aqui dessa operação que eu passei para você, você tem que ver tudo aquilo que eu tenho de igual. O que eu tenho de igual aqui, Pedro? Entre as raízes, eu tenho raiz quadrada de 2 e também tenho raiz quadrada de 2. Outro caso que eu tenho de igual, similar, eu tenho raiz quadrada de 5 e também 5 raiz quadrada de 5. Ou seja, você tem que separar o joio do trigo, né? Então, você tem que fazer a soma entre aquilo que é de igual. Por exemplo, você pode colocar em ordem, né? Eu vou colocar uma ordem aqui. Olha que bacana, olha que legal. Eu vou fazer novamente, ó. Como que é 2? É raiz de 2, né? Mais 2 raiz de 2, pessoal. Eu tenho aqui, ó, um raiz de 2, quadrada de 2, né? Mais duas raiz quadrada de 2. Quanto que é? Óbvio, é 3 raiz quadrada de 2. Tudo bem? Quando eu não tenho nada, na verdade, aqui no índice eu tenho 2, né? Se você não sabe disso,
Veja a primeira aula nossa. E quem que sobrou aqui, pessoal? Sobrou quem? Raiz quadrada de 5 mais 5 raiz quadrada de 5. Quanto que é, Pedro? É uma laranja mais 5 laranjas. É uma raiz de 5 mais 5 raiz de 5. Quanto que dá? Vai dar 6 raiz de 5. Ou seja, isso daqui, perdão, eu copiei errado, vai dar o quê? Vai dar, ó, mais 6 raiz de 5. Ô Pedro, então a minha resposta é essa operação 3 raiz quadrada de 2 mais 6 raiz quadrada de 5. É, pessoal, essa é a minha resposta. Ou seja, eu tenho que colocar na mesma base, tudo bem? Só assim que eu posso resolver esse tipo de operação. Belezinha? Olha esse segundo caso. Eu tenho aqui, ó, 2, perdão, eu tenho raiz quadrada de 2 mais raiz quadrada de 18 e mais raiz quadrada de 8. Como que eu vou resolver aqui? Pause o vídeo e tenta resolver. Mas, se você não entender como que eu posso resolver, essa operação aqui, veja a primeira aula, tudo bem? Que ela é de suma importância para que você possa ter um raciocínio, adquirir um raciocínio para essa resolução. Então, vou te dar um tempinho. Beleza? Então, vamos lá. Então, pause aí e depois você vê a minha resolução aqui, ó. Olha que bacana. Eu disse a você que para que você possa somar, você tem que ter o mesmo índice e o mesmo número que, né? Falei isso. Isso é verdade. Mas, concorda comigo, embora eu tenha o mesmo índice, eu tenho o valor dentro aqui diferente. Só que lembre que eu falei para você, pessoal, dá para você, ó, simplificar as minhas raízes? Dá. O que eu posso fazer? Raiz de 2 eu vou deixar que não dá para simplificar. Mas eu posso simplificar, pessoal, a raiz de 18. Eu posso simplificar. Quanto que vai dar, Pedro? Vai dar 3 raiz de 2. Pedro, onde você tirou isso? Vamos lá, assista a nossa primeira aula. Bom, o que que eu fiz? 18 é a mesma coisa de 9 vezes 2. Todo mundo concorda comigo? E a raiz disso, ó, eu não tenho a raiz de 2, mas tenho a raiz de 9, ou seja, fica 3 raiz de 2. Para que você possa entender isso melhor, veja a nossa primeira aula, tudo bem? Eu não preciso fatorar. Caso você goste de fatorar, eu posso te apresentar a nossa primeira aula de fatoração. Porém, esse jeito é mais rápido. Olha que bacana, pessoal. Pega a técnica comigo. Mais o quê? Quem que eu posso simplificar? 8. Olha aqui nesse quadradinho pequeno. 8 não é a mesma coisa que 4 vezes 2. Opa, eu tenho raiz de 4. Quanto que é a raiz de 4? 2. Então, 2 fica aqui em fora. E quem que sobra? Opa, sobra 2. E olha que legal, pessoal. Agora eu tenho uma raiz que possui o mesmo índice e também possui o mesmo valor dentro da minha base. Dentro da minha, perdão, raiz. Então, a base é a mesma. Então, vamos lá. Eu tenho aqui, ó, um raiz de 2 mais 3 raiz de 2 mais 2 raiz de 2. É a mesma coisa que uma laranja. Eu tenho uma laranja, mais 3 laranjas, mais 2 laranjas. Quanto dá, pessoal? Dá 6, né? Então vai dar 6 raiz de 2. Tudo bem? É assim que eu faço essa soma. A soma das raízes, tudo bem? Então, a subtração, Pedro, é a mesma coisa? É a mesma coisa, beleza? É o mesmo fundamento. Então, pause o vídeo, tenta refazer essas duas operações e vamos embora para outra. Multiplicação ou divisão. Pessoal, presta bastante atenção. E desculpa aí que apareceu a notificação, mas vamos lá. Multiplicação ou divisão. Como que eu vou resolver, Pedro? Vamos lá. Eu preciso ter. Isso daqui eu acho que a gente viu na primeira aula, mas bora lá. Se não tiver visto. Eu preciso ter o mesmo índice. O mesmo índice. Pedro, eu preciso de ter é, o mesmo valor dentro da raiz? Não, não. O que que eu vou fazer?
Você lembra que na primeira aula nós vimos, ó, que raiz de 2 vezes raiz de 3 quando não tem nada aqui, ó, na verdade tem um 2, né? Olha meu 2 esquisito. Então, o que que eu vou fazer? Vou agrupar, vou fazer uma raiz grandona de 2 vezes 3. Posso fazer isso, Pedro? Pode. Quanto que é 2 vezes 3, pessoal? 2 vezes 3, pessoal, é 6. Então vai dar a raiz quadrada de 6. É assim que se resolve, Pedro? É assim que se resolve. Multiplicação ou divisão de raízes, basta você agrupá-las, tudo bem? Então, olha esse caso aqui, ó. É raiz cúbica de 2 vezes raiz cúbica de 3. O que eu vou fazer? Qual é a multiplicação, ó? Agrupar. Vou fazer uma raiz grandona, raiz cúbica, né? Então, 2 vezes 3 dá quanto, pessoal? Dá 6. Esse é meu valor, Pedro. Esse é meu valor. Tudo bem? É assim que eu resolvo. E agora, olha que legal esse exemplo aqui de divisão. Pessoal, lembra que eu falei para você? Olha o quadradinho. Quando eu tenho uma divisão multiplicação, a gente agrupa. Ou seja, está dividindo duas raízes que possuem o mesmo índice? Tá. Então, o que que a gente vai fazer, ó? Vai fazer uma raiz grandona de 10 dividido por 5. Opa, 10 dividido por 5 eu posso simplificar? Pode. Quanto que vai dar 10 dividido por 5? 2. Então vai ser a raiz quadrada de 2, pessoal. E assim que nós resolvemos a multiplicação e a divisão. A gente agrupa, tudo bem? A gente agrupa elas de tal modo que a gente possa resolver direto, tá? Desde que elas possuem o mesmo índice, tudo bem? Essa observação. E agora, bora para aquilo que nos interessa, que é a racionalização. Pedro, por que a racionalização ela é das mais importantes? Porque não que é mais importante dentro do mundo da raiz, pessoal, mas ela é mais importante porque ela é mais recorrente. E concorda comigo, aquilo que é mais recorrente, eu tenho que ter uma atenção maior para que eu possa estar mais bem preparado para resolvê-la. Então vamos lá. A racionalização é o seguinte: eu posso ter nas alternativas de qualquer questão uma resposta que tem uma raiz? Pode. Você pode. Sei lá, a sua resposta pode dar 24 lá ele, raiz de 4. Pode ser? Pode. Quanto que vai dar isso daqui? Vai ser, né, 24 vezes 2. É 48. Belezinha? Mas, às vezes, a sua resposta pode ser 24 raiz de 5. Dá para eu mexer aqui, Pedro? Não. Então, essa vai ser a minha resposta. Essa vai ser minha resposta. Na alternativa, sei lá, a letra A de amor. Ah, deu 24 raiz de 5, posso marcar? Pode, à vontade. Então, essa alternativa com raiz pode ter, é normal. Agora, nunca, jamais, never, como já diz o filósofo Justin Bieber, nunca eu posso ter uma resposta em raiz com a raiz no denominador aqui embaixo. Eu não posso ter isso. Tudo bem? Nunca, jamais. Belezinha? Então, o que que eu faço, Pedro, quando minha resposta, lá eu fiz a conta, deu um número aqui em cima, normal, e uma raiz aqui embaixo. O que que eu tenho que fazer, Pedro? Sabe o que você tem que fazer, pessoal? A racionalização. E a gente vai aprender a resolver. Como que eu vou resolver isso, Pedro? Vamos lá. Vou pegar esse exemplo aqui. 2 raiz de 3 é igual. Como que eu vou sumir, desaparecer com esse raiz de 3 aqui ao quadrado, né? O que que eu tenho que fazer? Eu tenho, pessoal, lembra da nossa aula de equação? Tudo que eu faço em cima eu tenho que fazer embaixo? É nesse momento que aquela aula faz mais sentido para nós. Olha que bacana. Se é uma fração, eu faço aqui uma estrutura de fração.
Para que eu possa sumir com esse 3, basta eu multiplicar aqui embaixo por o mesmo valor, né, que vai ser raiz de 3. Pedro, é assim? É, desse jeito. Primeiro passo, eu faço estrutura e aqui embaixo eu coloco também raiz de 3. E por quê? Se eu coloco aqui embaixo, eu tenho que também colocar aqui em cima. Tudo que eu faço de um lado, eu faço de um outro. Tudo bem? Acima eu tenho que fazer embaixo. Então aqui eu coloco raiz de 3. Então vamos lá, pessoal. Como que vai ficar aqui? Nesse caso, eu fiz até um sinal errado aqui, eu peço desculpas. Que nesse caso é uma multiplicação. Você tem que multiplicar tanto aqui em cima quanto aqui embaixo. E a gente viu que a gente tem que multiplicar tudo direto no nosso aula de fração, né? Então, o que que eu faço? Se eu coloquei em cima e embaixo, eu posso fazer assim, ó. Quanto que é 2 vezes raiz de 3? 2 vezes raiz de 3. Normal. Quanto que é? Vou colocar até aqui embaixo. 3 raiz de 3 vezes raiz de 3. Lembra da nossa aula de propriedade de multiplicação? Olha que bacana. Quando eu tenho o mesmo índice, eu posso somar as duas raízes, duas estruturas de raízes, né? E deixar ela apenas uma. E eu posso, quem estiver aqui dentro, multiplicar. Quanto que é 3 vezes 3? 3 vezes 3, pessoal, vai ser 9. Então, vai ser raiz de 9? Vai ser raiz de 9. Então, esta vai ser a nossa resposta. Mas, Pedro, você me falou que nunca pode ter uma raiz no denominador? Isso é verdade. Então, como que eu vou resolver? Eu vou resolver desse jeito, pessoal. Ó. Quanto que é raiz de 9? Raiz de 9 tem uma raiz exata? Tem. Quanto que é? 3. Ou seja, vai ser 2 vezes 3. Embaixo, quanto que é a raiz de 9? 3. E é assim que eu resolvo. Então, vamos lá. Qual que é o meu primeiro passo? Eu estou resolvendo um pouco mais rápido aqui, em virtude do tempo da gravação. Mas olha que bacana. O que que eu tenho que fazer aqui? Tudo que eu faço em cima, primeiro passo, eu tenho que fazer embaixo. Eu tenho que multiplicar em cima e embaixo pelo mesmo valor. Apenas isso. Tudo bem? E o objetivo é sumir com a raiz aqui embaixo. Então vamos lá. Esse caso é mais esporádico. Por quê? Olha que bacana. É, eu tenho 3 raiz cúbica abaixo dele, né? A raiz cúbica de 2 dividindo, né? Como que eu vou resolver aqui? Para que eu possa sumir com essa raiz aqui embaixo, faça para mim aí, pause o vídeo, tente fazer, por gentileza, e volte aqui. Se você tentou fazer do mesmo processo que eu fiz, você viu que não teve possibilidade para que você pudesse cortar essa raiz aqui embaixo desse primeiro jeito. Por quê, Pedro? Vamos lá. 3 raiz cúbica de 2. Se eu for multiplicar em cima e embaixo por raiz cúbica de 2, eu vou ter raiz cúbica no final, aqui embaixo, de 4. Eu tenho uma resposta exata por raiz cúbica de 4, pessoal? Eu não tenho. Então, o que que eu vou fazer? Para que você possa sumir, você pode colocar um expoente tanto em cima quanto embaixo. Por exemplo, o que que eu tenho que fazer aqui? Para que eu possa sumir com essa raiz, eu posso colocar no índice aqui 2. Por quê? Para que eu possa chegar para cortar, basta eu colocar 2 aqui embaixo. Ou seja, se eu coloquei aqui embaixo, tem que colocar aqui em cima. Tudo bem? E aí vai ficar como? Vai ficar 3 vezes raiz cúbica de 2 elevado a 2. E vai dar o que aqui? Olha que bacana. Raiz cúbica de 2
vezes raiz cúbica de 2 ao quadrado é a mesma coisa que raiz cúbica, olha o nosso aula de potenciação, de 2 elevado a um vezes 2 elevado a 2. Basta eu somar, não é? Então vai ser raiz cúbica, pessoal, de 2 elevado a 3. Quanto que é 2 elevado a 3, pessoal? 8. 2 elevado a 3 é 8. Ou seja, a raiz cúbica de 8 é quanto? 2. Então, minha resposta vai ser 3 raiz cúbica. 2 elevado ao quadrado vai dar 4 dividido por 2. Então, essa é a minha resposta. Tudo bem? Então, aqui, ó, em potenciação, o que que nós temos que fazer? Lembra da nossa primeira aula de transformar raiz em potência? Então, ó, 5 raiz de 5 ao quadrado vai ser 5 elevado a meio. Se você não está entendendo isso daqui, volte na primeira aula. Elevado a 3, nossa autopotenciação a gente viu, quando a gente tem esse caso, basta multiplicar os dois expoentes, ou seja, vai ficar 5 elevado a 2 terços. Pedro, eu posso colocar isso em uma raiz? Claro, você pode. Tudo bem? Você pode voltar isso numa raiz. Como ficaria? Lembra, ó, vai ficar raiz quadrada de 5 elevado a 3. Tudo bem? Então, tento te fazer, por gentileza, esse caso aqui para mim e a gente volta resolvendo essa questão. Muito obrigado pela essa aula. Um grande abraço para vocês e desfrutem desse carnaval com moderação.